meus amores, tudo bem? Aqui é a Prof. Jéssica. Olha, foi pedido, então eu resolvi trazer o climograma. Eu já tinha deixado inicialmente para vocês, né, essa parte de climograma como algo importante para as PSEX. Falei sobre a possibilidade aí de ser um tema para a ESA, né, apesar da ESA não colocar imagem, mas de qualquer modo é um tema importante dentro de uma super temática que é climas, tá? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a leitura do climograma e aí, o seguinte, a gente vai ver o climograma de cada clima do Brasil. Por quê? Ele é um gráfico, tá? Então, o climograma é um gráfico que reflete as condições de temperatura e condições de umidade que nós temos em uma área específica, tá? Em um clima específico. Então, sim, aqui a gente vai fazer uma leitura de temperatura e uma leitura de pluviosidade, e através disso a gente consegue identificar o clima. Sim, conseguimos, tá? Então aqui, só para vocês verem como é que é um climograma. Ele tem essa cara aqui. Ó, só que é o seguinte, eu vou deixar 3 aulas de climograma para vocês. É essa aqui, né, explicando os detalhes sobre o climograma. Tem a aula dos climogramas brasileiros e um exercício das PSEX, tá? Então eu tenho certeza absoluta que vocês vão arrasar em qualquer questão que é climograma. O problema do climograma, eu acho que ele é porque ele é um gráfico, né? Então o que acontece aqui? A gente tem dois eixos, né? Esse eixo é o eixo de precipitação e esse o eixo aqui, ele vem falando dos meses. O que vocês têm que identificar basicamente é o seguinte, onde está o verão e onde está o inverno, tá? Já que a gente tá, né, no Brasil e a maior parte do Brasil, 92% do nosso território tá na zona intertropical, com as duas estações bem definidas, um verão chuvoso e um inverno mais seco, tá? É claro que dependendo dos fatores climáticos, a gente vai ter mudanças. Bem, então aqui a gente consegue perceber que pelo menos maio, junho, julho, agosto, setembro são meses que seriam aí o nosso final de outono, inverno, início de primavera, tá? Basicamente. E aí, né, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, verãozão. Show? Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando primeira coisa, vocês vão ter que definir 2 faixas, tá? No nosso climograma. A primeira faixa é o que é o verão e o que é o inverno, tá? Então, a partir disso, vocês vão fazer uma leitura mais detalhada. Bem, aqui então a gente já identificou. No caso, a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente está trabalhando com climogramas internacionais, tá? Por quê? A gente sabe que isso de o meio do ano ser inverno é algo do hemisfério sul, tá? E o final e o começo do ano ser verão é coisa aqui, ó, do hemisfério sul, onde do Brasil está. Porque quando a gente tá com um climograma da região do hemisfério norte, isso muda. O verão é no meio do ano e o inverno no final e início, ok? Então tem que ter cuidado. Então vocês têm que ter essa malícia de separar em 2 faixas e identificar. Vamos pensar isso aqui. O que esse climograma ele tá me dando de informação? Primeiro, eu tenho essas barrinhas. Essas barrinhas são barrinhas de chuva, tá? São barrinhas de precipitação. E essa barrinha aqui é uma barrinha de temperatura, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Sempre quando a gente quiser olhar para a chuva, a gente vai olhar para cá, para os milímetros que ele nos dá. E temperatura para cá. E aí, o que a gente consegue perceber? Vamos lá, para a linha de temperatura, vamos analisar primeiramente a temperatura. Gente, sempre quando vocês pensarem em analisar um clima, geralmente você vai analisar através dos elementos climáticos, que eu gosto de chamar aí de puta. Então, mais fácil de vocês lembrarem, que é a pressão, a umidade. Olha aí, depois a professora vou falar que eu fico ensinando palavrão para vocês, né? Temperatura. E aí, esse azinho aqui é do temperatura, tá? E aí, o que acontece? Quais são os elementos climáticos que nós temos? Pressão, umidade, temperatura. A pressão, ela tá ligada com os ventos, que também é um tipo de elemento climático. A umidade ligado com as chuvas e a temperatura ligada com a radiação. Então, de uma certa forma, né, aqui com o climograma, a gente está analisando o quê? A gente está analisando a umidade
e a gente está analisando a temperatura. Então, através da umidade e da temperatura, eu consigo ver a quantidade de chuva e a quantidade de radiação que eu tenho numa área, tá? Aqui a pressão e os ventos é uma coisa um pouquinho mais específica, né? Mas ele fala sobre a movimentação do ar. Então a gente tem os ventos alísios, os ventos contralísios, as brisas marítmicas e terrestres, tá? E isso muda um pouquinho dependendo, porque eu posso ter a pressão atmosférica e eu posso ter a pressão, as células de pressão. Então, de qualquer modo, a gente vai caracterizar, né, o climograma através desses dois aqui, porque através deles a gente consegue ter uma relação boa, né, das características da atmosfera daquela área, né? Então, aí que determina o clima. Então, logo quando eu percebo aqui nessa faixa de temperatura, o que eu consigo perceber é que por volta de outubro, novembro e dezembro é muito, muito quente, tá? O que acontece? Aqui no Brasil, por exemplo, temperaturas muito altas são médias térmicas acima de 26 graus. Então, eu tenho pelo menos o clima equatorial e o clima semiárido bastante quente, porque alcança essas faixas térmicas, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma média, se a gente for pensar, né? É uma média acima de 26 graus. Isso já me diz que esse clima aqui tem altas temperaturas, tá? Então, a primeira coisa aqui que eu tenho, então, são altas temperaturas. E aí, né, vamos pensar aqui na pluviosidade. Junho, julho, agosto, setembro são meses que eu tenho uma pluviosidade menor. Só que de uma maneira geral, o que eu consigo perceber é que chove muito nesse local. Chove muito. Então aqui, além de uma alta temperatura, eu também tenho uma alta umidade presente nessa atmosfera, tá? Por quê? O que eu consigo perceber? Ó, vamos anotar as coisas que a gente está vendo. Primeiro, eu acabei de perceber que eu tenho altas temperaturas nesse clima. Outra coisa que eu pude perceber é que tem altas umidades, tá? Então, significa que se eu tenho muita umidade presente nessa atmosfera, eu tenho muita precipitação, eu tenho muita chuva. Outra coisa que eu consigo perceber também é que chove bastante durante todo o ano, então eu tenho chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Então, eu tô aqui com chuvas bem distribuídas. Ou seja, sempre quando vocês olharem o climograma, vê isso. Como que tá a temperatura? Como que é a umidade? Como que é as chuvas distribuídas, né? Então, aqui eu consigo ver que as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano e que há uma concentração no verão, tá? Então, eu tenho uma concentração de chuva no verão. Outra coisa que eu também consigo perceber é 27 graus no início lá do verão, tá? E o que acontece? No inverno, eu tenho 26,5. É 1 grau de diferença, por exemplo, tá? Aqui a gente tem uma variância de temperatura muito grande, mas vocês conseguem perceber que a variância de temperatura, ela está no mesmo momento em que eu tenho um pico de pluviosidade? Sabe o que acontece aqui? Quanto mais umidade na atmosfera, menor a amplitude térmica diária que eu tenho. Menor a amplitude térmica semanal, a amplitude térmica mensal. O que isso significa? Que quanto mais umidade, a gente vai ter a tendência de ter uma temperatura um pouquinho menor, tá? Então, significa também que eu tenho uma sensação térmica também mais tranquila. Então, eu tenho temperaturas menores mesmo no verão aqui, exatamente pela maior quantidade, né, de umidade. E é o seguinte, no verão, como é mais calor, né, a gente tem que pensar nisso, né, quais são os fenômenos que acontecem no verão. Como as temperaturas, elas costumam ser maiores, né, de uma certa forma, eu vou ter uma maior evaporação do mar, uma maior evaporação dos recursos hídricos, né, no caso dos rios, dos lagos, das lagoas. Eu vou ter também um aumento na velocidade da fotossíntese, então eu vou ter um aumento da evapotranspiração. E aí, no caso, eu tenho temperaturas menores porque ela é uma consequência direta do aumento da umidade. E esse aumento da umidade, ele pode ser dado de diversas maneiras, tá? Então, aí o aumento da evaporação, que faz com que eu tenha mais umidade na atmosfera. Gente, são processos interligados. A atmosfera é assim, ela é total interligada. Então, o que eu consigo perceber? Que a amplitude térmica desse climograma é baixo.
Professora, por favor, o que é amplitude térmica? A amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima temperatura. Então, vocês conseguiram perceber que eu consegui tirar várias análises desse climograma? Eu consegui ver a temperatura, a umidade, chuvas bem distribuídas, quando está concentrada. Por que eu tenho uma diminuição da temperatura exatamente, né, em picos de verão em relação ao Brasil? Eu vejo que eu tenho baixa amplitude térmica, né, 1 grau é muito pouco. Por exemplo, se a gente chega nas áreas semiáridas, e às vezes eu chego em áreas desérticas, a amplitude térmica é de 20, 30, 40 graus, tá? Então é muito grande. Então aqui vocês têm que pegar essas informações e conseguir distribuir para os climas que você conhece. Bem, essa questão é uma questão de prova, tá? Ele tinha esse climograma e ele perguntava: de que clima brasileiro é isso? Coloquei aqui para vocês quais são os climas que a gente tem. A gente tem o equatorial, o continental, o semiárido, o litorâneo úmido, o tropical de altitude e o subtropical, tá? Ele colocou esse tropical aqui porque é da zona tropical, da zona intertropical. Mas basicamente no Brasil a gente tem 3 tipos climáticos. A gente tem o equatorial, a gente tem o tropical e a gente tem o subtropical, tá? E aí o tropical, dependendo do fator climático, ele é diferente. Então aqui tem o subtropical. E aí, bora lá, quais foram as características que eu consegui? Altas temperaturas, baixas amplitudes térmicas, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, né? Muita umidade, então bastante chuva. Nos meses do verão eu tenho uma baixa amplitude térmica mensal. Gente, é só vocês pensarem. Esse climograma me deu informações de qual tipo de clima. Ele deu exatamente as características do clima equatorial pra gente, né? Da zona intertropical equatorial. Bem, o climograma é característico de grande parte da Amazônia, que apresenta clima equatorial, forte pluviosidade e temperaturas elevadas o ano inteiro. Temperaturas elevadas. Pô, vai de 26 a 27,5. É alto o ano inteiro. É muito quente o ano inteiro. Então tá aqui o nosso gabarito. Viu? O climograma é para isso. Ele te dá informações específicas sobre um clima. E o que você tem que pegar? Catalogar essas características e aí você consegue levar eles para os climas brasileiros ou os climas mundiais. Em termos, né, de prova da SpaceX, que é o que pede bastante climograma, vocês não precisam se preocupar muito. Porque, em termos, mesmo a SpaceX pegando o mundial, o mundo, ele costuma pedir mais de Brasil, tá? Então, a gente vai fazer nas próximas aulas, a gente vai fazer um exercício de climograma da SpaceX. E aí vocês vão ver que ele pede Brasil. Então, não precisa se preocupar, meu Deus, preciso saber todos os climas mundiais? Não, tá? O que você precisa saber é saber fazer uma leitura do climograma e através dessa leitura, né, com as características que ela vai te proporcionar, você vai lá e fala qual é o clima brasileiro. Só que no caso você tem que saber as características principais do clima brasileiros, tá? Bem, a próxima aula eu vou destrinchar cada clima para vocês e cada climograma associado a cada clima, viu? Então, deixo para a próxima, vejo vocês aí na próxima aula. Já sabe, por favor, curta, comente, né? Deixa aqui o seu like, o seu comentário, se você gostou, o que eu posso melhorar, o que eu posso trazer mais. E é isso aí. Beijos, abraços, Cício.